Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao estudo de Antiguidade Oriental. Então, começando aqui pelas características principais, o modo de produção das civilizações orientais é um modo de produção asiático. Que também é conhecido como servidão coletiva, que na verdade eles preferem até denominar assim, já que nem todas essas civilizações elas eram da Ásia, né? Como aqui o exemplo do Egito, ele era da África, então é meio que excludente. Agora, em relação à posse. A posse, ela era garantia do Estado. Então, aí tem os faraós, os patriarcas, todos eles eram aí em questão do Estado, então eles garantiam a posse da produção, por exemplo. Em relação à base econômica, nós temos aqui a presença dos servos, que eles eram homens livres que trabalhavam aí nas obras públicas. Mas também aqui nós tínhamos em uma minoria, né, os escravos, que eles eram tanto de dívida quanto de guerra. E em relação à política, ela era conhecida como uma teocracia. Ou seja, teo é de religião, então era uma política voltada também para a religião. Então, geralmente, os líderes políticos também eram líderes religiosos. Então, entrando aqui entre as civilizações da Antiguidade Oriental, nós temos aqui como um dos destaques o Egito. Eles eles ficavam próximo ali do Rio Nilo, porque eles usavam a água para se alimentarem, né, para a agricultura, para se lavarem, entre outras coisas. Então, essas civilizações, elas se desenvolveram próximo aí dos rios, porque a água ela é essencial para a vida. Outra coisa muito importante era a religião. A religião aqui no Egito ela era politeísta. E ela tinha uma caracterização antropozomórfica, que é aí a junção entre o homem e os animais. Então, eles eram seres que eram metade homem, metade animal. Como exemplo desse antropozomorfismo, nós temos, por exemplo, a esfinge de Gizé, que ela era composta pela cabeça de um faraó e o corpo de um leão. Aqui também nós temos uma prática muito conhecida, que é da mumificação, que ela era basicamente técnicas para preservar o corpo, e isso foi essencial aí para o estudo da ciência, da medicina. Agora, outra região de destaque também é a da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, que ficava entre o rio Tigre e Eufrates, que corresponderia aí atualmente ao Iraque. Nessa civilização, na verdade, nesse território, existiam aí várias civilizações, como, por exemplo, os Sumérios, né, que foi importante pela escrita. Também aqui temos os babilônicos, e ele foi importante pelo primeiro código de leis, que é aí conhecido como a Lei de Talião. Em relação às peças, aí nós temos como característica principal a centralização política. Isso fez com que eles fossem muito organizados e, inclusive, isso exigiu aí nas guerras médicas, quando os persas enfrentaram os gregos, exigiu da Grécia, né, juntarem cidades-estados. Aí você teve a junção de Atenas como principal da democracia com Esparta, que é das oligarquias. Eles se juntaram na Liga do Peloponeso para enfrentar
a Pérsia. Outra questão também característica dos persas é o zoroastrismo, que é aí o dualismo entre o bem e o mal, o inferno, o céu, que também vai ser muito utilizado no cristianismo. Agora, em relação aos fenícios, eles eram muito conhecidos pelo comércio marítimo, que eles também produziam aí os barcos pela madeira, né? E eles, por conta disso, eles também eram conhecidos pela talassocracia, que é um tipo de governo que ele tem relação aí com o comércio. O poder dele é relacionado ao comércio marítimo. Já os hebreus, que ficava ali na Palestina, que hoje é o atual Israel, eles eram conhecidos pelo monoteísmo. Que todas essas civilizações aqui, elas eram politeístas, né? E os hebreus, eles eram os únicos monoteístas. E eles vão dar aí surgimento do judaísmo, que vai ser a base para as duas principais religiões monoteístas, que são o islamismo e o cristianismo. Então, só anotando aqui, que dá origem ao cristianismo e ao islamismo.